Secretariados, aqui é a Flavinha do canal Eu Posso Te Secretariar e hoje é o conteúdo da segunda-feira. Como eu tinha falado na semana passada, agora vai ser a Red Pill, né, do mundo corporativo, né, e também treinar algumas questões aqui de anúncio, né, eu tinha ido lá na Mimo buscar alguns itens, né, A Mimo é um aplicativo, vou deixar para vocês aqui o link na descrição, tá, prometo. Né? E lá a gente pega alguns itens, tem um batom que eu já usei, que eu tô usando aqui, né? É um desses brindes que eu já peguei. Hoje eu consegui pegar um pó compacto, que eu vou usar amanhã, inclusive, para as entrevistas aí né, que eu estou participando. E hoje eu vou falar também sobre a Red Pill, né? Hoje vai ser como nós vamos nos comportar em empresas, os tipos de empresa, né? Temos a empresa familiar, temos a empresa grande e temos a startup. Né? Nessa andança de 15 anos em atendimentos e recentemente por eu estar fazendo alguns trabalhos mais freelas, né? Trabalhando com atendimento pessoal, né? Já lidei com, eu acho que já foram 2 empresas familiares, né? E, aliás, né, há uns anos atrás também já trabalhei numa empresa da família que era um comércio de cortinas, né? E aí são diferentes, algumas realidades aqui precisam ser postas, né? Referente a esses tipos de empresa. E depois eu vou também deixar um vídeo da Paula Boarim, que é uma mentora. Gente, se vocês puderem entrar no podcast dela, muitas coisas que eu vejo dela também postando no Quai são de, assim, ajudam pra caramba, porque essa é o conhecimento dela, né, de trazer de uma forma, eu acho bem legal, a forma bem humorada que ela tem, de expor esses conhecimentos, né, e esse cenário que a gente tem que ter de algumas das organizações, né? A gente tem que saber dentro das organizações como se portar, porque mudam, né? A cultura está mudando, empresas, né? Eu lembro de um amigo meu que uma vez em trabalho lá, ele falou em off, né? Claro que ele não falou pro cliente, mas enfim, tava tendo um probleminha com o cliente lá. E aquele cliente estava sensibilizado, né? E aí ele falou pra gente, o pessoal tem que entender que empresa não tem coração, mas tem CNPJ. E assim, é de verdade, né? A pessoa jurídica, qual que é o objetivo dela, né? Vive em função de lucro, receita e lucro são coisas diferentes, conforme ela vai crescendo, algumas coisas, né, vão sendo implementadas, tipo, seja a cultura, uma cultura organizacional, regras, hierarquia, né, e tudo isso também tem que ser, a gente também tem que entender o comportamento das gerações, né? As gerações, como elas vão entrar nessas organizações e lidar com os mais jovens, os mais velhos, enfim. Então, é sempre um contínuo aprendizado. Então, a Paula Baurin, ela fala nesse vídeo sobre empresas familiares, que assim, a gente sabe que quando você trabalha por empresas familiares, você está mais próximo, é um cargo de confiança, você foi indicado, então eu tive algumas experiências de lidar com isso. E uma das desafios que eu tive foi a questão de, muitas das vezes você tem que ter uma inteligência emocional e às vezes engolir muita coisa que eu acho que, né, tem gente que não, né, aquela famosa questão, eu não vou levar desaforo para casa. Muitas das vezes a gente tem que levar embalado, entendeu? Embalado e colocar na geladeira para descongelar no dia seguinte.
porque dependendo daquilo que a gente solta ou a forma com a qual se comporta, aquilo vai impactar na forma com a qual a pessoa está te avaliando, te observando. É agradável? Nunca, né? Essa fase da pessoa ficar te observando, embora eu pense o seguinte, né, das organizações familiares, né, que se elas usassem um pouco o rito da contratação, que é, olha, vi seu currículo, né, como as empresas grandes fazem isso, né, elas entram em contato com você, fazem uma entrevista, né, às vezes no Team Meets, nas plataformas aí de vídeo, e ali você, né, você está sendo avaliado ou fazendo uma comparação entre outras pessoas e entrando dentro de um perfil já generalizado que a empresa tem, a grande. A familiar já não é assim. Então, eu acho que se pudesse pegar um pouco dessa essa estratégia que a empresa grande tem de contratação, do tipo, olha, eu vi seu currículo, vamos marcar uma entrevista, né, para eu conhecer você, tá? Vamos fazer um teste, né, coisas combinadas de forma ordenada e não na base da camaradagem, porque eu percebo, né, como eu falei, já trabalhei em duas empresas familiares e não é muito legal. Os primeiros dias são até que é legal, você tá ali conhecendo o ambiente, mas quando você é tratado sob pressão, a empresa familiar ela vai entender que ela pode falar com você como bem entende. Então a gente engole sapo, né, que é, né, o natural do empregado. Em muitos casos é ouvir isso, né, porque às vezes o seu chefe ele não está no bom dia e assim, né, a culpa sempre acaba caindo para a galera que está na linha de frente ali, né, e aquilo, ninguém é perfeito, né, ninguém é perfeito, então se acontecer alguma coisa errada, ok, acontece, a gente corrige para que não, né, para não ter mais uma situação. E tem as startups, né? Ela fala das startups que são de fato empresas super jovens, muito dinâmicas, tudo é rápido, e aí a gente também tem que avaliar como que é a cultura, porque eu, por exemplo, tenho 30 e poucos anos, né? 30 e tantos anos, né? Que eu passou dos 35. Mas o que acontece? Eu gosto de lidar muito bem com a galera jovem porque eu acabo aprendendo as tendências deles e acabo também, né, brincando com a galera. Mas o que acontece? Eles têm a linguagem deles e a forma de comunicação um tanto rápida e que às vezes para lidar com clientes mais maduros, né, mais tanto da minha idade, pode ter um certo problema. Então, o que acontece? Já passei por uma situação de trabalhar numa empresa grande e ser uma startup, né? Que era assim, né? O meu chefe, tinha uns 22 anos, e aí tinha tretas, né? Porque ele falava de um modo e eu, né, pela bagagem, expertise, né? Eu falava, olha, mas é assim, assim, assado. Então, às vezes tinha, né, mesmo que na forma, né, era uma forma da gente brincar e né, vamos assim dizer, se relacionar, mas às vezes ele colocava certas coisas, coisas incorretas no relatório que eu ia lá, corrigia, né, pela questão de eu ter passado por uma escola de licenciatura de letras e também de você, né, mínimo de língua portuguesa. Então, às vezes ele escreveu as coisas para mim e eu falava, olha, tá, mas isso aqui se escreve dessa forma, enfim, né? E aí ele não gostava da pontuação e falava assim, mas o chefe aqui sou eu, né? Você está liderando. Aí eu respondia, você pode ser meu chefe. Eu tenho, você tem 2 anos de casa, eu já tenho quase 4, então a expertise, todos os procedimentos, assim, posso estar sim num cargo abaixo, com muito orgulho, não, para mim não é um problema, só que
se você vai me mostrar você quer me dar um norte, você quer, enfim, comandar, você tem que ter, vamos assim dizer, a habilidade para isso. Você nunca pode corrigir uma pessoa, falar uma coisa para a pessoa que você pratica, porque aí não vai ter credibilidade, entende? Então tinha essas rugas, eu falei no vídeo anterior, inclusive, que estava trabalhando numa organização e estava tudo certo, que inclusive também, né, é uma empresa grande, startup e tal, contrata bastante jovem e tal, só que ali fazendo a minha autoavaliação, foi coisas que eu dizia, que eu achava que estava tudo de boaça, mas que alguns observaram, de repente não gostaram daquilo que eu falei e acabaram, olha, essa menina vai ser um problema, né, porque se por um lado é um excesso da gente falar demais, né, quando deveria ouvir mais, né, falar menos e ouvir mais, por outro lado é assim, a experiência de quem já trabalhou em empresas inovadoras, né, e que entende do atendimento humanizado, que entende sobre gestão ágil, né, o pessoal saindo das faculdades, ou então, de fato, exercendo aquilo que aprendem nas faculdades em prática, porque não é só ir lá na faculdade, sei lá, na sua faculdade de business, de negócios, aí chega na hora, né, você tá lá com, né, tô lá no meu currículo e na hora que você quer exercer, a pessoa não quer aceitar, tipo, olha, você de cima a baixo, assim, tipo, quem é você na fila do pão? Né? Então, por um outro lado, tem a questão de como nós, profissionais, né, com certificado ou não certificado, porque muita coisa você aprende mesmo na raça, né, as suas habilidades fazendo, e aí você, enfim, né, o teu chefe olha para você e aí ele sente aquele frio de competição, né, e, e a gente tem que né, tempos em tempos melhorar pelo menos a nossa estratégia em relação ao mercado de trabalho, para continuar ativo no mercado de trabalho, continuar sendo, vamos assim, ser um requisitado, né? Então, eu vou deixar com vocês aqui, né, essa é a dica da segunda-feira, só para a gente ter aí um pensamento mais sério sobre o mercado de trabalho. Esse tipo de empresa, como que a gente se comporta, né? De repente, tendo um pouco dessas dicas, fica até mais fácil da gente treinar, né? Na hora de você colocar colocar o seu currículo aí, né? Quem está desempregado e se vender, né? Teve um outro vídeo também de uma outra moça, eu não lembro o nome dela, mas assim que eu achar, eu vou depois fazer vou parafrasear também o conteúdo dela, vamos assim dizer, que ela falava isso, que não adianta você ter um currículo, que, né, você fala não sei quantos idiomas, você está aprendendo tal, você é dinâmico, mas na hora de você vender essas habilidades, a gente falha porque a gente não consegue se comunicar. Então, fica aí a dica da semana, pessoal. Meu muito obrigado pelos 30 e poucos inscritos, tá? Obrigada pela força. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha, comenta. Né? Eu vou deixar, eu tô abrindo aqui né? Ai, gente, eu tava atrás disso porque eu tenho 2 pós aqui. Aleatória. Eu tenho 2 pós aqui, um é aquele pó de banana que toda vez que eu uso ele dá ruim. Mas olha só, gente. E você não paga nada por isso pra estar lá na plataforma da Mimo. Para quem é de São Paulo, pode ser que com o engajamento a Mimo venha aumentar para outras cidades. Mas tá valendo só para quem é de São Paulo. Você baixa o aplicativo, se inscreve e pode fazer o resgate de mimos como esse. Tem um outro mimo aqui que eu peguei, que é uma Amistel.
enfim, tá na geladeira já. E tinha um bolinho um mini brownie da Wilk Bold, acho. Só que eu já comi. É assim, quando tem doce também eu já saio comendo logo, né? Então, é isso. Vou deixar na descrição. Uma boa semana para todos nós, né? Que hajam contratações, empregos, enfim, melhorias, crescimentos, né? Nesse final de ano. Um super beijo para vocês. Tchau, tchau. Cada empresa tem suas características e eu fiz um resumão para te ajudar. A empresa familiar, além de entregar um bom trabalho, o que te ajuda a crescer é a confiança que os donos têm em você. Aqui você consegue colocar muito a mão na massa. A cultura geralmente é mais tradicional e a ordem do dia é: o dono mandou fazer. Em uma empresa grande, além de entregar bem, o que vai fazer você crescer é ter um bom relacionamento. Teu trabalho vai acontecer se você souber articular as pessoas. Nosso grande trabalho em uma empresa grande é fazer pessoas que às vezes se odeiam trabalharem juntas. A cultura é uma cultura de burocracia, rituais, processos, códigos. E a frase de uma empresa grande é: vamos marcar uma reunião? Startup. Aqui o que te ajuda a crescer é velocidade. Você tem que agir de forma autônoma. Vai atrás da informação, gera as demandas, dá teus pulos para fazer acontecer. A cultura é mais irreverente, informal, tem mesa de ping-pong, mas não se engane. O resultado tem que vir. E a ordem é: consegue para amanhã?